Bem-vindo ao vídeo 7 de JavaScript em busca do código. E neste vídeo, nós veremos a propriedade Language. No vídeo anterior, nós criamos arrays, e neste vídeo, nós iremos contar o número de elementos de um array. Contar quantos caracteres um determinado elemento tem, quando esse elemento for uma string, ver o último elemento de um array, diminuir e aumentar o tamanho de um array, sempre utilizando a propriedade Language. Sem mais delongas, o que eu tenho aqui é o documento HTML da aula anterior, do vídeo anterior, linkando outro documento JS. E no documento JS eu criei um array. Estou mostrando ele. Vamos ver? Aqui, simples. Então, vamos começar. Para contar quantos elementos tem um array, apenas inserimos .length depois do nome do array. Pois bem, eu tenho esse documento art aqui, que escreve no meu documento HTML, né? Daí, depois desse array, depois que eu chamo o nome do array, eu coloco .length. Somente isso. Ctrl S para salvar e vou abrir o documento para ver como ele está. E como você pode ver, meu array tem 3 elementos. E quando o elemento for uma string, eu posso contar o número de caracteres que ele tem. E para isso, eu só preciso dizer qual o seu índice. Vamos lá. Mais uma vez, eu só vou utilizar document.write. E entre o array e o length, antes do ponto, eu insiro o índice. Qual array meu é uma string? Somente o primeiro, ok? Os outros dá erro. Se você quiser testar aí, eu não vou testar aqui, ok? Então, eu chamo o array de índice 0. Ctrl S para salvar e vamos ver como está. Opa, vou pedir para abrir o documento mais uma vez. E como você pode ver, esse array tem 10 caracteres. Agora eu vou alterar aqui, vou tirar isso daqui. Ctrl S para salvar e vou abrir o documento mais uma vez. E agora diz que meu array tem 6, o primeiro elemento do meu array tem 6. Porque aqui, ó, esse é o primeiro elemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 caracteres. Ok, vamos para o próximo exemplo. Para ver o último elemento de um array, eu só preciso entender um pouco de lógica. Eu preciso criar uma variável com um nome qualquer. Então vamos lá. Var ver último. Agora vamos ver o último elemento. E eu quero que essa variável mostre o último elemento de um array. Ok, eu tenho que chamar esse array, certo? Chamei o nome do meu array. Nesse caso, vamos fingir que nós não sabemos o nome, nós não sabemos o número de elementos, mas nós sabemos que array 2.length mostra o número de elementos. Então, entre colchetes, eu vou chamar array 2.length. Ponto e vírgula no final, né? Só que o primeiro elemento de um array tem um índice 0 e não 1. Então, do jeito que está aqui, desse jeito aqui, o valor que vai ser mostrado na tela vai ser indefinido, porque não tem um valor. Vamos ver se você entendeu. Qual é o tamanho desse array? O tamanho desse array é 3. Então aqui vai voltar o número 3. Mas não tem índice 3 no meu array. Então voltaria indefinido. Só tem 0, 1, 2. Só tem até o índice 2. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos subtrair um número do nosso array. Pois bem, agora eu vou pedir para chamar essa variável e não meu array. Então, essa variável deve voltar o meu último array. Tá.
último. Ctrl S para salvar e vamos abrir o documento mais uma vez para ver como ele está. Pois bem, o último elemento do meu array é 45.5. Então, ver o último elemento de um array, tudo certo. Nós podemos excluir ou diminuir o tamanho de um array. Como assim? Por exemplo, se eu chamar o array ponto length, eu posso falar um valor para ele. E nesse caso, ele só tem tamanho 2. E esse array aqui tem 3 elementos. Então, vamos retornar esse array para ver o que acontece? Na verdade, eu vou retornar esse daqui. E já vou retornar o seu tamanho também. Então, eu vou retornar os elementos do meu array e o tamanho. Vamos ver o que acontece. Eu estou falando que length tem 2 elementos, o array tem 2 elementos, mas aqui em cima ele tem 3. Ctrl S para salvar. E vamos abrir o documento mais uma vez. E como nós podemos ver aqui, inicialmente o array tem 3 elementos. Depois do meu código, depois que eu falei que o length tem 2 elementos apenas, o array se transformou em 2 elementos e o tamanho desse array é 2. Ok? A mesma coisa eu posso fazer. Eu posso aumentar o tamanho de um array. Então aqui eu chamo meu array. Ponto, deixa eu colocar ponto length igual a 5, por exemplo. Mas agora eu vou fazer algo que eu não deveria fazer. Eu vou chamar todos os elementos do meu array e o tamanho dele. Vamos ver o que acontece. Vai dar para ver aqui tamanho. Tamanho é 5, só para saber a diferença, ok? Ctrl S para salvar e vamos abrir o documento mais uma vez. E aparece 3 vírgulas aqui. Ó, só lembrando que o último não tem vírgula depois, então é como se tivesse um elemento aqui. Então, como eu apaguei, né, o último elemento, ele só tem 2 elementos. Mas aqui mostra o tamanho 5. E vamos voltar aqui e agora eu vou chamar um específico. Eu vou chamar o da posição 4, que é o último. Okay? O elemento da posição 4. E vamos ver o que ele retorna. Abrir novamente. E aqui aparece undefined. Então, se eu chamar o índice 2, 3 e 4, esse é o 4, vão sempre aparecer indefinidos. Ok? E o que nós vimos nesse vídeo? A parte 2 de array, né? Eu tinha um array qualquer. Contei o número dele. Tá. Foi. Contei o número dele. Contei quantos caracteres tinha. Vamos fazer assim que é melhor. Ainda está legível. Aqui. Contei o número de caracteres dele. Alterei o número de caracteres, né? Agora aqui alterei o número de caracteres, é que eu não editei aqui. Mostrei o último elemento, criando uma variável e utilizando length, sempre length. Alterei o tamanho do meu array com length. E diminui o tamanho e agora aumentei o tamanho do meu array, alterando o tamanho dele com length. Ok? Esse vídeo é exclusivo de length. E aqui eu só mostrei que o último array é undefined. Os arrays que, por exemplo, esse array tinha 2 elementos só, mas eu coloquei um length de 5. A partir do terceiro elemento vai ser tudo indefinido, mas eles existem. Igual essas 3 vírgulas aqui, eles existem, só não tem valor nenhum. Pois bem,
Se esse vídeo foi útil, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos. E esse vídeo é isso. Até a próxima. E muito obrigado por assistir.